A paz do Senhor a todos, nesse dia de bênção, nesse dia de vitória, em que nós estamos aqui nessa rádio abençoada, Web Rádio Viva Cristo de São Paulo, ministrando a palavra do Senhor. Quero louvar ao Senhor pela vida da missionária Cristina, que nos convidou nesse dia a estar aqui ministrando a palavra de Deus, pela vida do pastor Tiago, esse casal abençoado, esse casal que tem feito de tudo para que o Evangelho de Cristo seja divulgado. Queridos, aqui é a pastora Priscila Tosta, aqui do Itaim Paulista, Igreja Evangélica Comunhão e Adoração. Nós estamos aqui na rua Guarapiranga, no Itaim Paulista, ministrando a palavra de Deus com meu esposo, pastor Silvio, com os irmãos e com as irmãs que acompanham-nos, né, nessa jornada de adoração, de comunhão, né, de pregação, de nossa vida no altar do Senhor, para que o Senhor possa usar para nós também ministrarmos nessa terra Cristo Jesus. Cristo é a porta. Cristo é a porta que o Senhor abriu, que Deus abriu, para que pudéssemos entrar e receber salvação, libertação, graça, uma nova vida só em Cristo Jesus, queridos. Nós não podemos nos presentear com uma vida nova, nós não podemos libertar-nos a nós mesmos, nem perdoarmos a nós mesmos, nem alcançarmos pelas nossas próprias forças, pelos nossos próprios méritos, salvação, libertação, vida eterna, né? Nós só temos isso se for através de Cristo Jesus, né? E é Ele a quem nós pregamos, as pessoas, né, as almas, as vidas que precisam ser libertas, receber salvação, perdão, graça, direção de Deus. Ninguém precisa mais nessa terra viver errante, triste, angustiado, abatido, sozinho. Ninguém precisa mais viver desta maneira. Porque Cristo liberta, salva, dá uma nova vida. É só receber como Senhor, como Salvador. É só entender que o seu sangue derramado na cruz do Calvário é um sangue que pagou o preço pela nossa salvação. Já foi pago. Não é nós que precisamos pagar esse preço. Mesmo porque nós não conseguiríamos. Mas ele foi feito o Cordeiro de Deus e pagou o preço pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados. E agora podemos viver uma nova vida. Podemos viver uma nova vida. Eu quero ler a palavra do Senhor. Está aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, a qual Jesus fala acerca da sua igreja, né? Ele mesmo estabelece aqui a sua igreja, que está estabelecida por ele mesmo. Diz aqui no Mateus 16, no versículo 13. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, ele perguntou aos seus discípulos: quem as pessoas dizem ser o Filho do Homem? Ou seja, ele mesmo, né? Quem as pessoas dizem que eu sou? Vamos dizer que ele estivesse perguntando dessa maneira. E os discípulos então responderam, no versículo 14 diz: alguns dizem João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, e outros ainda dizem que é um dos profetas. Ele pergunta para os discípulos assim: e quanto a vocês? Jesus perguntou: quem vocês dizem que eu sou? Então, Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a ti por carne ou por sangue, mas pelo meu Pai que está no céu. No versículo 18: da mesma maneira, eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Tudo que você atar na terra será atado no céu, e tudo que você desatar na terra será desatado no céu. Em outra versão diz assim: eu darei a ti as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra haverá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra haverá sido desligado nos céus. Queridos, aqui Jesus pergunta para os discípulos: vocês, qual é a revelação que vocês têm acerca de mim? Primeiro ele pergunta o que estão dizendo por aí acerca de mim, né? Aí eles falam assim: olha, estão dizendo que o Senhor é João Batista, né? É Elias, né? Porque Elias não morreu, né? Então alguns começaram a dizer que Elias estava de volta em carne, né? E outros diziam assim: é mais um profeta, né? Outros diziam assim: é Jeremias, né? Quem sabe Jeremias se encarnou de novo, né? E voltou para o nosso meio. E ele diz assim para os discípulos: e vocês, né? Que estão andando comigo, que estão caminhando comigo, aos quais eu chamei, né? Cada um aqui para caminhar comigo. Quem vocês acham que eu sou? Então Pedro, como era mais corajoso, né? E tomou logo a palavra, era uma espécie de liderança ali no meio dos discípulos. Ele diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus fala então, ministra o coração de Pedro, dos discípulos ali, e diz assim: olha, Pedro, não foi a carne, não foi o sangue que te revelou isso. Foi Deus que te revelou isso. Qual que era essa revelação que ele teve, queridos? Está aqui. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa foi a revelação que Pedro teve. Isso não foi da cabeça de Pedro, isso não foi da mente de Pedro. Isso foi uma revelação de Deus ali na vida de Pedro. E ele fala assim para Pedro: olha, você é Pedro. Só que ele não está falando agora, nesse momento, da pessoa de Pedro. Ele está falando daquela revelação a qual Pedro teve, que Deus havia revelado ali na boca de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele diz então, queridos, no versículo 18: eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não é sobre Pedro que ele está edificando a sua igreja. É sobre esta revelação que Pedro teve ali no meio dos discípulos. A revelação de que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E sobre esta revelação que Deus deu para Pedro, deu para os discípulos, a revelação que Cristo é o Filho do Deus vivo. É sobre essa revelação que a igreja estava sendo edificada ali naquele momento. É sobre esta revelação que a partir dali a igreja de Cristo estava sendo edificada. Então todos aqueles que recebem essa revelação, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, sobre esta revelação, todos aqueles que entendem acerca disso, compreendem isso, fazem parte da igreja de Cristo Jesus.
Não precisa ter outro Senhor, não precisa ter outro Salvador, não precisa ter outro intercessor. Basta este, Cristo, o Filho do Deus vivo. Basta ter esta revelação, esse entendimento. Quando nós entendemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, quando nós entendemos a obra que Ele fez, sendo levantado ali na cruz do Calvário, sendo o sangue dele sendo derramado, agora Ele não era mais somente o Filho de Deus, Ele era o Cordeiro de Deus. O sangue derramado foi para a expiação dos nossos pecados, para a redenção da terra, da humanidade, pagando o preço necessário. E aí, o complemento dessa revelação nos faz entender que tudo o que foi feito, que na pessoa de Cristo, um novo tempo estava se erguendo nessa terra. Agora, não é mais somente aqueles discípulos, não é mais somente Pedro, não é mais somente aquela revelação, é uma igreja que estava sendo edificada, de pessoas que entendem acerca dessa revelação. É assim que Jesus fundou a sua igreja, sobre si mesmo. E ele diz assim, olha, as portas do inferno não vão prevalecer contra aqueles que têm esta revelação, que têm este entendimento, que se reúnem em torno desta revelação, que se reúnem em torno desse entendimento, que se reúnem em torno desta causa, de que Cristo é o Filho de Deus, de que Ele é aquele que perdoa os nossos pecados, que aquele sangue que foi derramado nos paga o preço pelos nossos pecados, o preço de redenção, o preço que foi necessário. E os principados e as potestades, as hostes espirituais, nos lugares celestiais, eles reconhecem as malignidades, o inferno, tudo isso que está em redor, massacrando a humanidade, atormentando o homem, atormentando as famílias, atormentando as mulheres, né? Levando para a morte, levando para a condenação. Todos eles entendem que Cristo é Senhor e Salvador. E todo aquele que recebe essa revelação, todo aquele que entende isso, é salvo, é liberto, é curado, recebe uma nova vida. Quando recebe a revelação, recebe a Cristo, entende, recebe como Senhor, recebe uma nova vida. É um novo tempo. E as portas do inferno não prevalecem. Hoje em dia, queridos, nós temos um grande levante contra a Igreja de Cristo. Hoje em dia, nos meios de comunicação, na internet, em todos os lugares, nós temos um grande levante contra a Igreja de Cristo. Esses que se levantam contra a Igreja de Cristo estão achando que estão combatendo, queridos homens. Estão achando que estão combatendo os discípulos, porque existem aqueles que realmente têm mau testemunho. Existem aqueles realmente que causam escândalos, né? Existem aqueles que realmente não vigiam, não permanecem no caminho, né, da santidade, não desenvolvem uma vida com Deus, ao contrário, começam a causar escândalos. E aí aqueles escândalos são divulgados na internet para que outros não entendam que a igreja não está firmada em homens, que a igreja não está firmada em seres humanos, não está firmada em Pedro, nem em João, nem em Paulo, está firmada em Cristo Jesus, o Senhor e o Salvador. Quando ele fala para Pedro assim, olha, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, não é sobre Pedro, não é sobre os discípulos, não é sobre Paulo, não é sobre João, é sobre esta pedra, esta revelação de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, de que Ele é Senhor,
de que ele não é só um profeta, como por aí falavam, de que ele não é a encarnação de Jeremias, que ele não é a encarnação de Elias. Não é isso. Não é João Batista que voltou pregando. Ele é o Filho de Deus, que foi enviado ao mundo para salvar, para remir, para dar uma nova vida, uma nova condição de vida para todo aquele que nele crê e recebe como Jesus, como Senhor, a Jesus como Senhor e como Salvador. Nós glorificamos a Deus por isso, queridos. Glorificamos a Deus por esta revelação. E ele fala assim, olha, eu darei a ti, no versículo 19 do Evangelho de Mateus, as chaves do reino dos céus. Olha só que bênção. O que ligares da terra haverá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra haverá sido desligado nos céus. A autoridade de Deus, a autoridade e poder sobre a igreja de Cristo Jesus. A igreja de Cristo Jesus não é só de falácia. O evangelho de Cristo não é só palavras. É poder de Deus para a nossa vida. É poder de Deus para a humanidade, para todo aquele que crê, para a igreja que se reúne. Para a igreja que se reúne em determinados lugares, em tempos determinados, em momentos determinados, aquela comunhão, a abertura da palavra de Deus, aos cânticos de adoração, a proclamação do Evangelho de Cristo. Esta é a igreja de Cristo, queridos, que se desenvolve nessa terra, em vários lugares, em vários momentos. Ela está viva. A igreja está viva nessa terra, pulsando, pregando, divulgando a Cristo Jesus. O inferno tem se levantado nas redes sociais. O inferno tem se levantado, mostrando escândalos, mostrando situações terríveis. Pessoas que se levantam para difamar a igreja, achando que vai eliminar a igreja da terra. Mas a igreja, ela está estabelecida. A pedra fundamental ao qual está estabelecida a igreja é Cristo Jesus. É o Senhor, é o Salvador. Você pode combater homens, você pode mostrar escândalos terríveis, você pode, que está em todas as situações da sociedade. Você pode dizer que os pastores são isso, aquilo outro. Pode dizer que aconteceu isso em tal lugar, aconteceu aquilo. Mas você não pode derrubar a igreja que está estabelecida em Cristo Jesus. Você vai ter que combater com o próprio Cristo. E Ele é o vencedor. E Ele não perde uma batalha. Ele não perde uma batalha. Porque a igreja estabelecida em Cristo continua pregando a palavra de salvação, de vida eterna. E todo aquele que crê e recebe ao Senhor Jesus continua recebendo salvação, graça, poder, vida eterna, queridos. Vamos ligar no céu, então. Como Jesus falou, tudo aquilo está nas nossas mãos, ele falou. Está nas mãos da igreja. As chaves do reino dos céus. Vamos ligar nessa terra, queridos, a salvação de muitas vidas, a salvação de muitas almas. Queridos, o alcance de muitas pessoas que estão vivendo uma vida triste, abatida. Estão vivendo enclausuradas pelo pecado, pelas amarguras da vida, pelas dificuldades, pelas opressões, pelas depressões, pelas doenças. Jesus não tem só uma palavra de salvação, Ele tem vida, Ele tem cura, Ele tem mudança de vida, mudança de comportamento para as nossas casas, para os nossos filhos. Ele tem milagres. Ele opera milagres ainda. Opera poderosamente. Aqueles que estão doentes, enfermos, podem ser curados, podem ser libertos. Aqueles que estão oprimidos podem ser, em nome de Jesus, libertos.
Porque os principados, as potestades, as hostes espirituais da maldade, os lugares celestiais, que oprimem as pessoas, que oprimem as vidas, reconhecem em Cristo Jesus o libertador, o salvador, e batem em retirada. Em nome de Jesus. Há poder e autoridade de Cristo Jesus à nossa disposição. Ainda nessa terra, a graça ainda está poderosamente derramada. Está sendo derramada. As portas ainda não se fecharam. Ainda há um povo nessa terra proclamando a Cristo. E ainda há muita gente recebendo salvação, graça e vida. Você que nos ouve nesse lugar, através desta rádio abençoada, receba a Cristo Jesus como Senhor e como Salvador da sua vida, da sua existência. Deixa Ele mudar a tua história. Faça como Pedro. Entenda. Isso que é tão simples. Não complique as coisas de Deus. Entenda. E Cristo Jesus é o Senhor, é o Salvador, é o Filho de Deus, é aquele que foi enviado neste mundo, queridos, para nos salvar, para nos libertar, para libertar a nossa casa, para restaurar a nossa vida, para nos dar uma nova vida. Receba Ele como Senhor e como Salvador, é suficiente, é simples e suficiente, e Ele vai começar uma obra poderosa na sua vida. Uma obra poderosa, vai te libertar dos vícios, vai te libertar desta opressão, vai te libertar dessas enfermidades, vai te libertar dessa confusão de mente, vai te libertar dessa tristeza, vai te dar força, vai renovar as suas forças, vai te fazer compreender a sua palavra, as suas promessas, vai te dar entendimento das coisas de Deus. Vai te encher do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus vai vir habitar na tua existência, na tua vida. E vai te dar, queridos, vida eterna. Isso só Cristo que faz. Isso só Cristo que faz. Então receba o Senhor Jesus. Receba o entendimento. Receba o entendimento que Pedro teve naquele momento. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Declare isso nesse dia. Declare isso nesta manhã, nessa tarde, nessa noite. Declare, Senhor Jesus, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu te recebo como Senhor e como Salvador da minha existência. Tu és o único. Tu és o suficiente, Tu és o Senhor. Declare isso na sua alma, declare, abre a sua boca, confesse. Coloque isso como prioridade na sua existência. Conheça a sua palavra. Comece a ler a Bíblia. Comece pelos evangelhos. Conheça a obra de Cristo nessa terra. Receba do Senhor uma nova vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, queridos. Basta somente crer. Basta somente entregar a sua vida. E faça parte da igreja de Cristo Jesus nessa terra. A igreja não é isso que estão falando, não é isso que estão divulgando, não é isso que estão colocando nas redes sociais. Não, a igreja de Cristo. Ele é o Senhor da igreja. Faça parte. Busque ao Senhor. Entenda, compreenda. E viva, queridos, viva uma nova vida. Amém? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o pastor Tiago, a missionária Cristina. Deus abençoe a sua vida. Nesse dia, poderosamente. Amém? Glorifico a Deus pela sua vida. Glorifico a Deus por você estar aqui conosco. Recebendo essa palavra. Em nome de Jesus.